Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler, irmãos, a palavra que acha-se escrita no capítulo 4 da segunda carta de Paulo apóstolo a Timóteo. Segunda a Timóteo, capítulo 4. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Pudens, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Queridos irmãos, é a última carta escrita a Timóteo, que era um servo de confiança do apóstolo. E as cartas escritas para este servo chamado Timóteo, todas diziam respeito ao seu ministério ou à sua forma de ministrar a palavra de Deus. Aqui ele faz uma conjuração diante de Deus e do Senhor Jesus, porque ele afirmava que o Senhor havia e haverá de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
para que ele sempre pregasse a palavra, insistindo a tempo, mesmo até fora de tempo, mas para redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Isto é, ministrar a palavra para a salvação sem desistir, sem desanimar. E ele escrevia isso porque ele previa já que viria tempo em que não haveriam de sofrer a sã doutrina, mas pessoas que iriam amontoar para si conforme as suas pretensões, conforme o ouvido desejoso de ouvir aquilo que era de interesse, pessoas para pregar concordando com as suas concupiscências. E haviam de desviar os ouvidos da verdade e voltar às histórias, às fábulas. Mas ele dizia a Timóteo que ele deveria ser sóbrio em tudo, mas deixava também escrito, e como de fato ficou, para que ele sofresse as aflições e fazer a boa obra de um evangelista e cumprir o ministério. Resumindo tudo isto, irmãos, Paulo exortava Timóteo a pregar em todas as ocasiões, ainda que não parecesse oportuna, mas que pregasse sim para a salvação, para que quem ouvisse pudesse ser alcançado com a dignidade de se salvar. Mas ele dizia que ele devia ser sóbrio, manter-se numa postura que fosse agradável a Deus, sem perder o seu equilíbrio, sem perder a sua forma de ser perante o Senhor, mas que ele ia sofrer as aflições. Isto teria um custo, isto teria também algo para pagar, para manter-se com sobriedade. Que Deus nos guarde a todos, irmãos, de que não percamos o nosso equilíbrio nos momentos difíceis da nossa vida, apesar das aflições que surgem, que todos nós passamos. Porque ele depois então comenta, o apóstolo, que ele já estava, por tudo aquilo que ele via, sendo oferecido para aspersão de sacrifício, isto é, a sua vida já estava com tempo contado, pela causa do Evangelho, mas que a sua partida não haveria de demorar. E ele faz então um comentário, irmãos, que isto deve servir a todos nós de um grande exemplo. Disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Os irmãos vejam que ele pôde, mediante tudo o que ocorria e a sua comunhão com Deus, declarar que havia combatido o bom combate. Isto porque o ser humano, desde do seu nascimento, ele já começa combatendo, lutando, em todos os aspectos. Até na história que nós temos escrita sobre Jacó e Esaú, os combates começaram antes de nascer. A sua mãe gerava os dois, já no ventre eles lutavam. Então, os irmãos vejam que o ser humano, ele tem pela natureza da vida humana o combate que faz parte da vida, a luta, as divergências, as contrariedades, as oposições e as dificuldades de vencê-las. Esses são os combates que existem para o ser humano. Mas existe combate que não é bom. Existe combate que a pessoa até vence, sai vitoriosa, sim, ou fisicamente, como se vê aí no mundo, ou muitas vezes de outra maneira, de sentimentos, de paixões, de ideias, de pensamentos, e assim por diante. A pessoa pode até vencer, mas nem sempre a vitória de um combate, ela vem de um bom combate. Muitas vezes vem de um combate que não foi bom, que deixa sequela. A pessoa vence,
mas sai com uma conta a pagar. Bem-aventurados são aqueles que estiverem nesta graça, combatendo o bom combate. Porque o bom combate, irmãos, falando na nossa vida espiritual, não é aquele que a gente sente a vantagem no momento, sai vitorioso. Saiu todo esfolado, todo machucado, mas eu venci. Não é este. Muitas vezes a pessoa sai de cabeça baixa, humilhada, ofendida, maltratada, ignorada, desfeita, mas lá nos anais eternos escrito vitória, porque foi em Jesus Cristo que nos amou e que deixou exemplo, porque foi assim. Quando prenderam ele e maniataram, algemaram o Senhor, irmãos, começou a vergonha, os discípulos, vendo aquilo, não é possível, como pode acontecer isso? Ele até disse, olha, vocês não se incomodem, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai que Ele mandaria 12 legiões, uma legião é 6.000 membros, Ele mandaria 12 legiões de anjos e me livraria. Mas para esta hora eu vim. A minha vitória não é o que vocês pensam, é outra. Bem-aventurado quem está aqui sendo vitorioso, apesar das humilhações. Mas diante de Deus tu és mais do que vitorioso, porque a nossa vitória está em Jesus Cristo que nos amou. Então, queridos irmãos, o fim da vida de uma pessoa que combateu o bom combate, não quer dizer que, olhando agora, a gente diga, sempre foi uma grande pessoa. O que dizia valia, a sua posição na vida, isso, aquilo. Então vem as honrarias humanas, vem as glorificações humanas, vem os engrandecimentos humanos. Bendito seja o Senhor. Logo dá o nome de uma praça, no nome daquela pessoa que foi um grande homem, mas muitas vezes diante de Deus, lá nos anais escrito das suas boas obras, não existe nada. Bem-aventurado quem está aqui agora, com lágrima, chorando, mas quando olha, graças a Deus que eu estou combatendo o bom combate, porque não estou deixando inimigos, não humilhei, não abati, não deixei nenhuma sequela na vida de ninguém. Todos, se são amigos, são, se não são, também não tem do que reclamar. Então, irmão, irmã, permaneça assim, porque esta é a condição de ser mais do que vitorioso em Jesus Cristo. Então, combater o bom combate, irmãos, é isto, é combater sem deixar sequela, mágoa, machucado, morto, que no fim da vida, se puder passar um filme, eu me lembro, irmãos, de um servo de Deus que passou por aqui também, que dormiu no Senhor, que um dia, em nossa reunião, na hora da palavra, neste mesmo assunto, ele contou que estava numa UTI e no estado gravíssimo, e ele, num momento de reflexão, disse que passou diante dele como um filme. Ele começou a assistir, a ver se tinha deixado alguma coisa ruim para trás. Mas ele ia conferindo ato por ato, aquilo que Deus ia mostrando, e ele estava ali podendo dizer, estou combatendo o bom combate. Porque não magoei, não machuquei, não pisei, só fiz amigos. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que fazem amigos, irmãos, porque fazer inimigos, isto é projeto do nosso adversário, mas Jesus Cristo nos ensinou a amar e fazer amigo, ainda que custe, ainda que com lágrima, mas combata o bom combate, e veja se consiga acabar a carreira, porque o servo de Deus acabou a carreira uns 10 dias, 15 dias antes, acabou a carreirinha dele, foi para ser submetido a uma cirurgia, coração em paz, chegou até a declarar para alguém que eu fiquei sabendo, eu vou, mas vou em paz. Glória ao nome do Senhor. Me permitam, irmãos, um instantinho, por favor.
Olha o que nós cantamos agora há pouco. Eu vou vencendo de dia em dia as minhas provas pela fé. Cristo me unge com alegria, sempre presente Ele é. Ah, se este versículo ficasse escrito dentro de cada um de nós, e cada dia que chegasse aí, terminando o dia, pudéssemos parar e dizer: Senhor, graças te dou, que estou vencendo de dia em dia pela fé. Recebam agora um pouquinho de fé, porque com esta fé nós vamos agradar a Deus e vamos ser mais do que vencedores, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Mas acabar a carreira, porque é ruim, irmão, se chegar o tempo do chamamento, olha, está chegando a tua hora, mas dá uma olhadinha para trás, vê o teu compromisso, conseguiste cumprir a tua carreira, fizeste tudo que te foi ordenado a fazer, consertaste os problemas que fizeste, arrumaste aquilo que ficou com defeito. Irmãos, imagine um pedreiro que é contratado para fazer uma obra. Digamos aqui, que tivesse sido contratado um pedreiro para fazer todo esse serviço lindo que estamos vendo aqui. Mas chegou a hora de entregar, venceu o contrato, é o dia de entregar a obra. E o dono viesse aqui e começasse a olhar: mas você não acabou a carreira. Olha aqui, tem lâmpada que não acende, tem piso que está faltando ser colocado, a pintura não ficou completa, tem janela faltando vidro, tem isso faltando aquilo, te faltou paciência, te faltou amor, você quebrou um vidro e não colocou, você derrubou uma peça importante e não pôs outra no lugar. Glória ao nome do Senhor. Vamos conferir agora, irmãos, o nosso compromisso com Deus. Será que tudo que o Senhor nos deu a fazer, estamos fazendo? Se não sabemos quando que termina o nosso contrato. Se daqui a pouco, se daqui a alguns dias ou anos, Deus é que sabe. Mas vamos fazer agora, irmãos, como faz o engenheiro, dá uma volta na obra e faz um relato. Tudo que falta, tudo que foi feito e não ficou bem feito. Bendito seja o Senhor, que o Senhor nos dê agora a graça de olhar para trás, irmãos, e fazer uma reflexão do que passou, dizer: Senhor, se tem alguma coisa errada, minha consciência não me acusa, mas se tiver alguma coisa que não ficou bem, abre a minha mente e me faça compreender, eu quero consertar. Se alguém ficou irado comigo, se alguém me odeia e eu não devo, mas eu ficar sabendo, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar. Se alguém estiver chorando por minha causa, diga quem é, que eu quero arrumar. Se fiquei devendo e não paguei, me mostra que eu quero pagar. Glória ao nome do Senhor. E disse Paulo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que foste amado pelo Senhor. Então, irmãos, se estivermos devendo alguma coisa de amor, quem tem e nos pode garantir, irmãos, sucesso nisto é o Senhor. Que desça dos céus um pouco do seu amor, encha-nos aqui, porque se todos aqui forem cheios do amor, agora, pela virtude que o Senhor está derramando aqui, então ninguém terá falta. E se eu fiquei devendo para um irmão, mas eu tenho bastante, irmão, toma aqui, eu te amo. Eu não te quero ver triste comigo. Que o Senhor derrame um pouco de alegria geral aqui. Toda diferença, toda marca, toda falha seja desaparecido. E que até hoje possamos dizer: estou acabando a carreira porque o Senhor está me ajudando. E guardar a fé, porque quem perdeu a fé desagrada a Deus. Mas se alguém vem vendo que a sua fé está esmorecendo, está enfraquecendo, diminuindo, clame ao Senhor que acrescente em ti, porque a fé não é só para ser liberto de doença não, irmãos. A fé é para deixar o Senhor contente conosco. Se o Senhor estiver contente conosco agora aqui, irmãos, se o Senhor olhar aqui, de fato está olhando, e Ele estiver feliz, contente com essa gente aqui, ouvindo a sua palavra, Ele pode também nos confirmar com uma alegria. E alegria não é risada, piada, coisa engraçada. Alegria é quando a tua alma salta dentro de ti de prazer.
Se ela saltar dentro de ti de prazer, é porque o Senhor está contente contigo, está conferindo item por item. Se não faltar nada, continuemos assim, servindo ao Senhor com alegria, guardando a fé, para podermos acabar a nossa carreira e dizer, como disse ele, desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, qual o Senhor, o justo juiz me dará naquele dia. Aí ele não foi egoísta, não. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a sua vinda é ficar olhando para o alto, que não é fisicamente, é em espírito. De onde vem a nossa salvação? É de lá que vem o Senhor. O Senhor não vem de baixo, Ele vem de cima. De baixo vêm as tormentas, as tentações, as manifestações malignas, sobem daqui da terra. Mas do alto vêm as virtudes de Deus, a glória de Deus sobre todos nós. Que sirva este momento, irmãos, que nós estamos aqui, vendo este quadro de um homem que foi fiel a Deus e que deixou um legado de bom testemunho, como o Senhor deu na oração, bom pai, bom marido, bom avô, bom servo de Deus, que sirva isto de exemplo. E vamos admitir isto, como disse Paulo a Timóteo: sofre, pois, comigo, ó Timóteo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Está alguém aqui aflito? Está alguém aqui preocupado, entristecido pelas coisas que vêm sucedendo e angustiam a tua alma? Glorifique a Deus por isso, porque a qualidade que o crente deve ter, sofrer com resignação, mas esperando a vinda do Senhor, porque tem gente que teme, que tem medo que chegue esta hora, a vinda do Senhor, mas os fiéis não, como no Apocalipse, dizia o apóstolo: ora vem, Senhor Jesus. E quando o Senhor vier, Ele vai encontrar a fé no nosso coração e a santidade para podermos subir com Ele e dormir, irmãos. O rosto daquele que dorme no Senhor em paz está aqui, olhando, dormindo em paz. Glória ao nome do Senhor. E olha, nenhum daqui, ninguém no mundo está livre desta hora que vai chegar. Só não sabemos quando. Mas se a paz de Deus, que excede todo entendimento, te tomar nesta hora, Ele guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo. Nada mudará o teu semblante. O teu semblante pode ser muitas vezes de um homem sofrido, de uma mulher sofrida e angustiada, mas diante de Deus o teu rosto será agradável. Como é agradável olhar no rosto de quem nós amamos? Deus se agrada de olhar ao teu rosto porque Ele te ama. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.